Boa noite, Jefferson. Vamos conversar sobre o corpo. Bom, boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar você, Luiz Arthur, mediador aqui da nossa conversa, né? Agradecer ao universo por essa oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também o convite, né? E aproveito para parabenizar esse projeto Live Ver, né? Conversas sobre o Corpo. É um projeto que dá visibilidade aos trabalhos desenvolvidos no grupo Estesia, como você falou aí, né? Esse grupo tem uma grande importância, né, nos estudos do corpo, tem investido com excelência nas reflexões sobre o corpo e o movimento humano. Então, quero também agradecer a todos que estão por aqui conosco para compartilhar e enriquecer esse momento, esse encontro, né? Agradecer também as pessoas que compartilharam aí o folder da live, fiquei muito contente. E vamos lá, vamos conversar sobre o corpo. Então, para começar a nossa conversa, para dar o pontapé inicial, né? O que você tem a dizer sobre esse corpo? Esse corpo que você estuda, né? Que está presente nas suas pesquisas. Olha, eu quero começar dizendo que eu sou fruto de uma formação altamente biológica, no qual se compreende o corpo com os olhos da anatomia, da fisiologia, da cinesiologia, né? Porém, ao longo da minha trajetória, da minha formação, eu tive a sorte de ter encontrado grandes mestres que me fizeram enxergar as coisas de outras maneiras. Então, primeiro eu destaco aqui o professor José Pereira de Mello, né, que foi o primeiro que eu tive contato. Em seguida, a professora Terezinha Petrúcia da Nóbrega, que me fez ver, eu tô lá ver, né, que me fez ver a luz que iluminava meus novos horizontes, né? Nas suas aulas e em todas as referências citadas por ela, né, eu encontrei essa luz e a esperança de uma nova rota, de um novo caminho. Né? Daí surge um novo olhar sobre o corpo. Né? O corpo como um texto cultural criado e recriado pelo homem, um corpo rico de possibilidades, né? Um corpo para além de todos os reducionismos. E aí, assim, me veio aqui na cabeça uma coisa que eu escrevi hoje e eu gostaria de compartilhar. Por favor, me deem licença de poetizar essas compreensões, tá? Então eu escrevi assim, olha só. O corpo é vida, é luz, é sombra, é amor, dor, gesto, expressão, emoção. O corpo é múltiplo, coragem, sensação, percepção, união. O corpo é sonho, poeira, objetividade, subjetividade, quiasma, carne, toque. O corpo é próprio, sentimento, choro, lamento, alegria, surpresa, sedução, educação. O corpo é movimento, morte, vida, renovação, pulsão. O corpo é sangue, luta, ação, libertação, explosão. É natureza, beleza, cuidado, é bem, é mal, é natural. O corpo é exigido, massacrado, levado ao limite, mas também é glória, vitória, confusão. Enfim, o corpo, né, é essa própria vida no interior de uma cultura e é também a própria esperança de sobrevivência nela, né? Então, o corpo é essa multiplicidade de coisas que encanta e apaixona a gente. E você falando também canta e nos apaixona. Muito obrigado. Que Como gentileza. sempre, né? Como sempre. É muito bonito escutar essa sua fala sensível, né, sobre o corpo. Então, quando a gente te chama para conversar sobre o corpo, você já abre essa possibilidade, né, de vermos, principalmente nós de educação física, outras possibilidades, outras reflexões do corpo, né? E assim, Jefferson, diante ainda assim do contexto, né, desse corpo que você estuda, o que é que você podia nos falar mais um pouco?
um cenário sobre os Isso, um estudos do cenário dos estudos. corpo. Isso, um cenário sobre os estudos do corpo. Então, Arthur, olha só, o corpo, de maneira geral, né, ele é objeto de estudo de muitas áreas, né, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da própria educação, né, educação física. Então, nós temos aí uma infinidade de autores que a gente pode citar que contribuem com esses estudos, né, acerca do corpo. Então, vem o próprio Merleau-Ponty, né, a Thérèse Bertherat, que já foi citada aqui em outras lives, né, que foi uma autora significante na minha trajetória, né, e quem me apresentou foi a professora Petrúcia, né, a Marzano Parisoli, o David Le Breton, o Jean-Jacques Courtine, o Alain Corbin, George Vigarello, né, a Mari Del Priori, Denise Santana, a Miriam Goldenberg, que trata do corpo velho, né, agora ela está investindo nisso, e a própria professora Petrúcia, né, que também o meu primeiro contato com o livro, ele está velhinho, mas é um livro que eu acho altamente significativo para a área, né, do corpo sujeito ao corporeidade e educação física, do corpo sujeito ao corpo objeto, do corpo objeto ao corpo sujeito, perdão. Mas eu acho super significativo e me ajudaram muito, e acho que ajudou a muita gente e contribuiu para muitas pesquisas e muitas reflexões, né? Com relação à educação física, a gente percebe, né, o surgimento de maiores investimentos acerca do corpo e do movimento humano desde a década de 80, mas de uma maneira ainda tímida, né? Mas esses movimentos, eles foram importantes, né? A gente não pode negar que foi aí um pontapé inicial. Mas eu quero destacar que levar a área a refletir outras concepções, a ampliação das concepções de corpo e movimento não foi tarefa fácil. Assim como eu acredito que atualmente também há muitas resistências ainda. Mas sabe o que é mais legal? O mais legal e maravilhoso é que nós temos um grupo dentro da própria universidade, na UFRN, né, que é o grupo Estesia, que amplia significativamente essas questões relacionadas ao corpo, né? Então, nós temos estudos desenvolvidos sobre o corpo no cinema, o corpo na dança, o corpo na mídia, o corpo nas relações entre mestre e discípulo, que inclusive é a sua pesquisa, o corpo com deficiência, que foi apresentado aqui já, né? A sexualidade do corpo, a diversidade do corpo, a educação do corpo, a motricidade do corpo. Então, olha que coisa rica nós temos, né? Então, a gente tem que valorizar isso. Então, tudo isso é muito louvável, sabe? Mas, assim, eu acredito que nesse cenário de estudos ainda temos que avançar muito. É uma luta, né? Porque o corpo ainda está aí sedento por dizer o que ainda não está dito ou o que está dito pela metade. Então, eu acho assim, sabe? É um pouco do nosso trabalho, né, nessa sensibilidade de entender o corpo e trabalhar, né, com a perspectiva de corpo na educação física, né? Muito bonita a sua fala. Sobre sua pesquisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, né? Você me parece que pelo seu histórico, né, de trabalhos, de pesquisa no decorrer da sua formação, você tem uma identidade, né, que você trabalha na questão da estética, do corpo masculino. Então, você podia falar um pouquinho para a gente, assim, qual a ideia principal dessa sua pesquisa, né, sobretudo na última pesquisa que você fez, que foi da sua dissertação. Certo, então, vou só contextualizar aqui um pouco, né? Eu venho de 22 anos trabalhando em academias e eu sempre tive muitas inquietações. Eu acredito que quem já foi meu aluno tinha muita confiança em mim e me dizia muitas coisas acerca do corpo, né, do corpo delas, as insatisfações, todas as questões relacionadas a isso.
E eu ficava muito inquieto. Então, com esse contato, né, com a disciplina de consciência corporal, as coisas foram se abrindo para mim. Parece que ali eu encontrei respostas para os meus questionamentos, as minhas lutas internas, né? Então eu resolvi investir, né? Eu resolvi olhar um pouquinho de lado, sair de fora da caixinha e investir em uma reflexão acerca desse corpo dito perfeito que as pessoas fazem de tudo para tentar conseguir, mas que talvez muitas sejam vítimas de um mercado, né, que se impõe aí e estejam todas como zumbis indo na mesma direção, encantadas por essa gama de manifestações de investimentos no corpo, essa sedução, né, das chamadas midiáticas, né, esse modo de se comportar dos artistas, dos mais famosos, dos blogueiros, né? Então, eu comecei a questionar que a educação física propaga, né, é da área da saúde, estamos incluídos na área da saúde e propaga a saúde. Mas eu me perguntei, que saúde é essa? Porque eu via muita gente doente, preocupada, com uma preocupação exacerbada com isso, sabe? Então eu disse, será que isso está certo? Será que esse apelo das academias em chamar as pessoas para melhorar a sua estética corporal, será que é isso? Então fiquei reflexivo e tal, e aí me surgiu esse tema, né? Que corpo é esse? Saúde e estética na academia de ginástica. Então eu investi primeiro nessa temática, né? Falei, nós, né? Porque um trabalho nunca é sozinho. Então eu quero aqui agradecer a minha orientadora, Petrúcia Nóbrega, né? Tanto do meu trabalho de conclusão de curso, quanto da minha dissertação, então por isso que eu digo nós, né? Então, nós acreditamos no investimento de um trabalho que falasse sobre a indústria do corpo, falasse sobre o corpo, sobre a estética, a saúde, essas relações. E, de fato, a gente viu que, na prática, né, muitas pessoas frequentam as academias em busca da estética corporal, né? Elas até dizem que é por saúde, mas quando se pede esse conceito de saúde, isso se mistura com a estética. Então não há conceitos bem definidos e não há relações separadas, né? E aí, na minha pós-graduação, né, me veio a ideia, né, nos veio a ideia de a gente associar esses investimentos do corpo aos deuses, né, ao mito. E aí, eu estudando bastante, percebi que muito se falava sobre as mulheres, mas pouco se falava sobre os homens. E quando eu tive a proposta para fazer sobre a revista, eu me lembrei que as coisas de Deus são perfeitas, as coisas do universo são perfeitas. Eu estava dando aula nessa época, em 2006, como professor convidado na UFRN, e eu passei na banca, na cooperativa, e vi esta revista, a revista Men's Health. Essa é a primeira edição. Eu disse, eu vou comprar. Comprei e eu me lembro que eu falei sobre ela na minha aula. Eu disse, pronto, pessoal, chegou agora o manual masculino. E eu citei essa frase, né, sem nem saber que um dia eu ia estudar a revista. Que coisa, né? Então, isso me empolga muito. Então, assim, a gente chegou à conclusão, né, e aí o título ficou Apolo, Narciso e Dionísio, corpo masculino, na revista Men's Health. Então, a pesquisa teve como objetivo analisar esse corpo masculino, né, no universo da revista Men's Health, considerando as práticas e os discursos presentes dentro dela, né, em seu conteúdo.
E aí a gente teve a maravilhosa ideia, né, de reunir aí os mitos, né, porque as narrativas mitológicas, elas se relacionam a temas que dão sustentação à própria vida, né, aos profundos problemas interiores, aos profundos mistérios, né, para tentar entrar em acordo com o mundo e para harmonizar nossas vidas com a realidade, né? Já nos diz aí o Joseph Campbell, um grande estudioso, né? Então, assim, os mitos falam do corpo, né? Os mitos falam da história do corpo, falam da nossa própria história, né? Então, a partir disso, a gente associa esses mitos à ideia do inconsciente coletivo de Jung, né, os arquétipos do inconsciente coletivo, né, Jung é um psiquiatra, um psicoterapeuta também, bastante conhecido, né, e existem, né, muitas imagens que são arraigadas no nosso imaginário social, e essas imagens elas se transformam em arquétipos, e arquétipos do nosso inconsciente coletivo, né? Então, sob esse solo, nós escolhemos aí Apolo, que Apolo é um deus determinado, bem-sucedido, apreciador da forma, é o deus dos exercícios físicos, né? Narciso, e quem conhece a história, né, é um símbolo do olhar para si, né, da permanência de si, mas também no outro, né? E Dionísio, que é o transgressor. Né? Dionísio é um deus dinâmico, libertário, né? Sem repressões. Né? Então, nesses deuses, nós encontramos pistas reflexivas que tinham relação com todas as reflexões que a gente queria elaborar dentro da nossa pesquisa, né? Então, o texto ele é organizado em 3 partes. Né? Na primeira parte, eu falo sobre a revista Men's Health, né? E todo o corpus de análise. Então, faço uma descrição detalhada da revista, desde o seu surgimento. Né? Inclusive, cito que a Men's Health existe em mais de 43 países, né? E ela só perde para a venda para a Playboy, relacionada ao público masculino. Então, isso mostra que é uma revista muito significativa. Uhum. Né? É uma amostra muito, muito significativa. Né? Então, nessa parte, a gente descreve os caminhos da pesquisa também, né? E aí a gente seleciona as categorias temáticas, né? A gente trabalha a aparência, os investimentos no corpo, o individualismo, o consumo e o bem-estar, né? E como um produto, né, da mídia, essa revista, não só essa, mas eu vou me ater a essa, né, que foi a da pesquisa, mas esta revista oferece um direcionamento. Então, quando ela surge, ela já oferece imediatamente esse direcionamento, a partir do momento em que, logo na primeira página, ela diz que surge no mercado um novo homem. Um homem com características vencedoras, que tem que se vestir assim, que tem que se alimentar assim, que tem que se exercitar assim, que tem que ter relações sexuais assim. Então, quer dizer, um modelo de homem exato, né, nos moldes, ou seja, isso mostrando aí uma hegemonia nos conceitos, né? Uhum. Bom, na nossa parte 2, a gente fala de Apolo, né? E aí a gente fala sobre a aparência, né? E a revista, ela traz dicas, conselhos, ensinamentos, fórmulas, né? Fórmulas, inclusive, milagrosas, né? Sobre como conseguir esse corpo ideal. Ou seja, existe uma noção de um corpo perfeito e a revista está pronta para lhe dar todos os caminhos para que você atinja esse modelo, né? Então, nós somos convidados a modelar esse corpo, né? A conservar a forma, a ocultar o envelhecimento.
né? E preservar a saúde. Mas vamos lembrar que tudo dentro dos moldes midiáticos, dos moldes que a revista defende, né? Então, existe uma hegemonia, uma forma de ver esse corpo, né? Então, tudo isso, sabe, Arthur, é uma forma de controle. Uhum. É uma forma de controlar o corpo, né? Não só sobre os aspectos físicos, mas também os desejos, as sensações, as relações emocionais, sabe? O corpo que é propagado pela Men's Health é o corpo musculoso, né? Então, todos os modelos que se apresentam no interior dela são desse tipo. São homens musculosos, né? Teoricamente, homens, segundo ela, homens que se alimentam bem, que se vestem bem, que praticam atividades físicas, né? Que têm as suas relações aí potentes, né? Então, essa ideia de homem, né? Torna-se um símbolo da virilidade, do vigor, sabe? Da saúde e do sucesso. Então é como se isso tudo fosse associado a esse tipo de homem, a esse homem musculoso, né? Então, de certa forma, é um padrão discriminatório, né? Ele exclui, esse padrão exclui, até porque quando a gente pesquisa, quem compra a revista, quem tem condições de comprar a revista, né, é um público mais alto, né? Quem tem condições de estar ali todo mês investindo para ter as dicas milagrosas e gloriosas da Men's Health, né? Então, e assim, a revista nos promete uma coisa falsa, porque o corpo perfeito não existe, é um simulacro. Me lembro muito bem, nunca esqueci dessa frase, que inclusive está no livro da Mazzano Parisoli, que ela diz isso: o corpo perfeito não existe, é um simulacro, é uma ideia, né? É uma ideia imposta. Então a gente precisa refletir sobre isso, sabe? E refletir sobre isso é importante para a gente ampliar essas nossas visões, né? E para a gente ter de certa forma, criticar esse modelo imposto, né? Para a gente entender que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, a gente tem que se aceitar o nosso corpo. Claro, fazer exercício físico é muito bom, né? A gente sabe de todos os benefícios, né? Mas a gente não pode brigar com o nosso corpo, né? Bacana. Então, assim, e falamos também nessa parte sobre os investimentos no corpo, né? E aí a gente vê muitos tipos de investimentos que a gente pode fazer, né? As academias de ginástica, musculação, as clínicas de estéticas, né? As academias que promovem essa cultura da malhação, né? Então, as clínicas de estética, os spas, as cirurgias plásticas, né? A própria dietética também, é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco, refletir sobre isso. Então, há muitas coisas a serem pensadas aí, sabe, Arthur? E na terceira parte, a gente associou a Narciso, né? Que aí justamente é o individualismo, o narcisismo. Então, nós vivemos numa sociedade individualista, né? Que tem características individuais, logicamente, e narcísica, né? Então, a gente vive numa sociedade também capitalista, né? Repito, os valores dessa sociedade são individualistas, né? E o homem é mergulhado em seus próprios ideais, né? E isso instaura o narcisismo, sabe? Ou seja, tipo, uma situação pessoal em que elimina o outro, né? É um investimento afetivo em si mesmo, mas ao mesmo tempo isso não exclui os outros, né? O narcisista, ele vive o imediatismo, né? Por exemplo, se a gente pensar em quantos praticantes aplicam anabolizantes, né? Enquanto as pessoas estão aí doentes. Claro, eu não estou generalizando, estou dizendo algumas pessoas, né? Mas, por exemplo, se eu estou dentro de uma academia, eu jamais vou saber quem é bulímico, quem entra no banheiro e vomita.
né? Eu não vou saber. É difícil saber, né? A vigorexia, essa preocupação exacerbada dos homens com a sua forma, né? Você se olha no espelho e não se vê mais daquela forma e daquela maneira. Então, isso tudo a gente tem que refletir. São apenas reflexões, né? Legal. Então, nos discursos, né, que presentes dentro desta revista, a imagem é tudo, né? Então, ela vai lançar o quê? Ela vai lançar novas tendências, novas diretrizes de como esse homem deve se vestir, cuidar do seu visual e ter um visual matador. Olha só a expressão que tem na revista, né? Ter um visual matador. É uma aparência vencedora e um visual matador. Interessante demais, Então, né? interessante, Todo né? um padrão, né? É todo um padrão, Para quem inclusive tá, com um nome. Para quem tá chegando agora, né, que já entrou várias pessoas aí, a gente tá conversando com Jefferson Eufrásio, professor mestre Jefferson Eufrásio, que está contando um pouquinho, né, conversando um pouquinho sobre o corpo que ele estuda, né, a pesquisa em estética e no corpo masculino. E aí, Jefferson, conta um pouquinho para a gente como você desenvolveu essa pesquisa. Você deu um panorama geral, né, de como pensou a pesquisa e de como, de certa forma, a pesquisa também encontrou, né. Muito interessante você falar isso, né, do encontro da revista Men's Health e de toda a contextualização que você fez até desenvolver o panorama da sua pesquisa. Então conta um pouquinho para a gente como você, a partir desse pontapé inicial que você visualizou sua pesquisa, como você desenvolveu ela. Certo. Deixa eu só fazer uma pequena conclusão aqui que está me vindo muito Hum, forte na cabeça. hum, A revista Men's Health, né, assim como eu acredito que as outras revistas, nós já tivemos até o trabalho de Eduardo, um trabalho bem antigo, né, falando sobre a revista Saúde, ou era A Boa Forma, não me lembro agora, desculpem, mas que foi um trabalho bastante significativo também, né, é que tudo isso, né, toda essa mídia, toda essa indústria capitalista investindo aí no corpo, né, nos traz a ideia de que o mundo pode ser mais generoso com as pessoas bonitas, bem cuidadas, com grande potência sexual, os conquistadores, né, eliminando assim os idosos, os deficientes, as pessoas que não têm as mesmas oportunidades, que não podem pagar pelas academias, pelas clínicas de estéticas, pelas cirurgias plásticas e etc. Né? Assim como essas mídias, elas nos fazem consumistas, né? O Lipovetsky, eu me lembro muito bem que ele disse que nós estamos numa sociedade hiperconsumista, né, do hiperconsumo. Né? Então, o consumo está presente nas práticas que a revista defende. Né? Então, parece que a gente está vivendo um consumismo sem fronteira. Né? E esse consumismo perpassa pelo nosso emocional. Né? Sempre as coisas estão associadas ao bem-estar, à saúde. Então, more aqui nesse condomínio e tenha o mais completo bem-estar que você pode imaginar. Né? Mas vamos ver o preço de morar lá no condomínio. Então, as coisas são associadas. Né? E as marcas se utilizam do corpo, né? Do corpo dos atletas, do corpo dos artistas, né? Então, do corpo dos famosos. Então, a gente tem que estar bastante atento para esse discurso dessa boa forma, que parece que é dúbio, né? Sempre está aí, ou é a saúde, ou é a estética. Parece que se confunde também, né? Os discursos. uhum. Bom, mas falando sobre os caminhos, né? Nós selecionamos um ano de revista, né? Utilizamos aí a análise de conteúdo como método, certo? E aí a gente selecionou 12 revistas, né, um ano, e a gente selecionou também uma seção chamada Fitness, tendo em vista que a gente queria focar em todas essas categorias temáticas, na aparência, nos investimentos no corpo, individualismo, consumo, saúde e bem-estar,
né? Uhum. Então a gente focou nisso, sabe? A partir disso, assim, desse, né, desse caminho que vocês traçaram, a partir da análise de conteúdo, realmente um ano de revista é uma revista mensal, semanal, quinzenal, você sabe dizer? Mensal, Mensal. mensal, a revista mensal. É bastante volumes, né, para poder analisar, realmente. É, foi E muito, muito trabalhoso, mas valeu a pena. o que você conseguiu, assim, encontrar nos seus estudos, especificamente nesse estudo que você fez? Eu acho que eu já falei um pouco, né? Uhum, Tá, ficou dissolvido um pouco isso. na minha fala, né? Ao longo do processo aqui. Eu penso que essa pesquisa ela é de extrema importância por fazer-nos refletir, né? Sobre essa busca incessante de uma ideia, né? Que é propagada e há todo um mercado por trás. Mas que isso também pode ser extremamente perigoso. Isso pode gerar doenças ao invés de saúde, né? Uhum. Então eu acredito que todas essas reflexões que a gente fez, porque justamente todas essas reflexões era Dionísio falando, né? Era o transgressor falando, porque eu acho que o grande fechamento, né, foi essa descoberta de que Dionísio era esse transgressor. Dionísio éramos nós que estávamos transgredindo, estávamos ali refletindo uma outra forma de ver o corpo também, né? Não é só essa forma fechada, hegemônica, né? A gente estava ali ampliando os horizontes. Quantas reflexões, né? Principalmente para nós que somos da área de educação física, trabalhando diretamente com essa caracterização do corpo que é vendido, né? Principalmente na mídia, nas revistas, né? Quantas reflexões você nos deixa pensar a partir dessa pesquisa? Muito interessante. Para quem tiver interesse, né? Acredito que sua pesquisa está disponível, né? Está disponível. Na Você bota biblioteca de no teses e Google dissertações da isso. UFRN, então quem tiver interesse pode entrar e acessar, né, e dar uma olhada melhor. A partir dessa Isso. pesquisa, Jefferson, que você contextualizou muito bem, você nos explicou e nos deu um panorama muito legal, né? O que foi que você conseguiu perceber, né, encontrar e o que modificou ou não dentro do seu fazer, da tua atuação profissional? Olha, Arthur, como eu disse para você, eu acho que a própria. Quando eu falei sobre a minha formação, né, que foi muito biológica, e que a partir de um determinado momento eu comecei a entrar em contato com outras formas de ver o corpo, ver e compreender o corpo, eu acredito que quando eu mudei, as coisas ao meu redor mudaram. Uhum. Primeiramente, eu pude levar outros tipos, essas e outras reflexões para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Pude falar sobre isso em vários ambientes, de reuniões de vários ambientes de trabalho, né? Questionando se as estratégias mercadológicas estavam de acordo, né? Não prejudicaria as pessoas, porque a partir do momento que você chega numa parada de ônibus e vê uma propaganda, deixe os pneus para os ônibus, né? É crítico, né? Ou seja, você sai de 5 horas da manhã para trabalhar, não tem tempo para fazer uma prática, assim, para investir, não tem dinheiro Uhum. para investir, porque esse modelo é caro, né? E você dá de cara com isso. Multiplique mulheres ficando sarado, sabe? Então são investimentos, assim, propagandas fortes, né? Que se a gente parar um pouco para pensar, existem críticas acerca delas. Então, eu acho que quando o meu olhar muda, acho que as coisas também mudam. E aí as conversas com minhas antigas alunas de personal, né, para tentar desfazer algumas noções que, ao meu ver, eram errôneas acerca do corpo, né, e do que elas estavam ali naquela busca, né. E aí depois eu passo para a universidade, né? E aí tenho condições de levar essas reflexões
para os meus alunos, que aí a gente, por exemplo, se eu sou fruto, né? Se eu, sou fruto da reflexão de uma professora, né, que me transformou, e aí eu posso também transformar um que vai transformando o outro. Então eu acho isso muito bonito, isso, importante, né, e significativo. Se a gente não toca 1000, mas a gente toca 1, 2, 3, e esse conhecimento ele vai ali, né, as pessoas vão conseguindo enxergar o que tem por trás dessa indústria, o que tem por trás de um modelo, né, que tenta colocar todo mundo em uma forma, Uhum. né? A gente passa a refletir, por exemplo, na escola, há as exclusões, porque o menino é gordinho, porque o gordinho ele não consegue correr, porque, ou seja, olhe quantas coisas, quantas possibilidades, né? Quando a gente passa a enxergar isso, olhe quantas possibilidades nós temos de reflexões, Uhum. né, acerca de um novo olhar sobre esse corpo, É verdade. sobre esses padrões, né? É muito interessante. E assim, você tem uma característica bacana, né? Que você tanto é professor da prefeitura, não é isso? De Natal. Então você diretamente lida com crianças, né? Então Com a educação você já básica, fala com a educação básica, então você já tem um trabalho que é reflexivo desde a base e também é professor coordenador de um curso superior de educação física, que trabalha com a formação de novos professores. Então é muito para a gente poder também entender o quão importante é a pós-graduação, né? É um trabalho de pesquisa na pós-graduação, de você ter a condição de realmente levar para outros espaços, para outras possibilidades, a partir da própria mudança que você fez, né? Em si mesmo e das reflexões que você traz no seu trabalho. Muito interessante. Acho que você deixa muito clara a necessidade, né, e a relação do seu trabalho para a área da educação física, né? Não é à toa que foi um trabalho desenvolvido num programa de pós-graduação em educação física. E aí, e assim, eu agradeço muito ao grupo, sabe, Arthur, por ter me acolhido. Eu agradeço muito a Petrúcia também por ter acolhido essa temática que sempre foi o meu desejo, sabe? Então, ela uhum, me ouviu, ela me acolheu, ela me deu a mão. Então, eu sou extremamente grato. Por isso que eu faço questão de falar, né? sim, muito bacana. E dentro do grupo é muito interessante, porque seu trabalho acaba por dar frutos, né? A gente consegue sentir a reverberação dele a partir de outros trabalhos que vão acontecendo, né? Outras perspectivas também. Para quem está chegando agora, né? Ou então quem saiu e entrou, a gente está falando aqui com o professor, né? Mestre Jefferson Eufrásio, sobre esse corpo, né? Sobre essa estética do corpo, essa reflexão do corpo masculino, né? Como ele bem colocou. E Jefferson, me conta uma coisa, a partir desse trabalho tão bonito que você nos apresentou e que você conversou hoje com a gente sobre essas possibilidades de refletir sobre o corpo, quais as perspectivas, né, de diálogos com esse trabalho? O que é que você pretende com ele? Ele parou por aí, ele tem novos encaminhamentos? Arthur, eu acho que a vida é um constante pensar e repensar sobre as coisas, né? Eu creio que esse trabalho tem muito ainda, tem muitas ramificações, né? Teriam muitas coisas aí que nós poderíamos investir, como os mitos, né? Explorar mais os mitos, essa ideia do inconsciente coletivo, sabe? Uhum, A gente pode ver, por exemplo, o grupo se aproxima muito do cinema. Vamos pensar esse corpo, né, esse modelo de corpo no cinema. Por exemplo, se a gente observar todas as versões do filme das Estrelas, nós vamos ver uma mudança de padrões corporais ali. Né? Então, é muito interessante. Se a gente olha os bonecos infantis também, a gente vê a evolução do padrão corporal ali. Né? A Barbie até hoje ainda reina também, né? Falando sobre o público feminino aí.
Então, assim, há muito o que se ampliar, há muito o que se pensar, né? E eu acho que vamos lá, né? Vamos exercitando aí o pensamento e para encontrar um caminho que a gente possa continuar fazendo esse tipo de reflexão, né? E para você, assim, em especial, você pretende dar desdobramentos de pesquisas ainda, ou pesquisa, né? Ainda sobre essa temática? O que é que a gente pode esperar, né? Porque é tão Possivelmente, bonito, porque é tão bonito que a gente fica se possivelmente perguntando, né? O sim. que é que pode esperar que Jefferson vai nos apresentar um pouco mais para frente? É, possi possivelmente sim. Eu venho pensando muito, né? Todos esses anos eu já defendi faz um tempo. Venho ainda, continuo estudando, continuo investindo, não em termos de escrita, mas de estudo mesmo, né? Uhum, Nessas temáticas do mito, da história da beleza, da virilidade, que seria um outro caminho também, a educação do corpo viril, ou a educação do corpo nos mitos, associando a essa ideia do inconsciente coletivo, né? Comecei uma graduação em psicologia, então quem sabe aí isso não amplie os horizontes também, né? uhum. Então fiz pedagogia também, comecei. Então assim, eu quero tentar entender melhor, né? E aí assim, o que esperar, eu acho que eu preciso esperar um pouco. Eu preciso esperar um pouco, refletir, pensar e definir melhor esses caminhos futuros, sabe? Entendi, Mas certo. assim, quando vier alguma coisa, vai vir com a alma, porque eu tenho essa característica, né? Eu me dou por completo aquilo. Tinha muita gente que me via com a bolsinha, a sacolinha, com todas as edições da revista ali, e ali eu vou conseguir, eu vou conseguir, né? Então eu acho que é isso. Acho que tá, os caminhos estão abertos. Eu também sou super aberto, né? Para as ideias, as novas ideias, né? Eu não estudei Merleau-Ponty, por isso que eu acho que o grupo também é muito generoso, né? Então quem sabe aí não seja, né? Então gosto muito também da consciência corporal, né? Eu acho que foi o que me fez acordar, sabe? Uhum. Então, ou seja, É um há muitas movimento, coisas e né? vamos deixar, há Está no muito movimento. movimento aqui dentro. Bacana. E você falou em consciência corporal e eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo, né, que está aberta, né, as inscrições da especialização em consciência corporal, saúde e qualidade de vida. Vocês podem ter acesso tanto aqui na página do Laboratório Ver, quanto diretamente na Especializacão DEF, né, que vocês lá têm acesso. E também Jefferson é um dos professores, né, que faz parte do corpo docente da especialização. Então, dá uma entrada lá, dá uma olhada também. Jefferson, fico extremamente agradecido por nossa conversa de hoje, né? Como sempre, é muito brilhante escutar você falar e muito Obrigado. sensível, né? Ouvi-lo sobre sua pesquisa. Você sempre fala de uma forma muito sensível. E agora a gente vai abrir para os comentários, tá bom? Então, vamos esperar o que é que os espectadores têm a nos dar enquanto feedback. Quer falar? Pode falar. Enquanto você abre aí os comentários, Arthur, eu queria Uhum, só, eu selecionei aqui, gente, para mostrar, porque eu acho importante, sabe? E eu me lembrei que o grupo, né, tem um livro que é o Estesia, ó, certo? Eu queria deixar aqui registrado, é uma coisa bastante importante do grupo. E sobre a educação física, ó, Merleau-Ponty e a educação física, um livro da professora, né, Petrúcia, com Iraquitã, mas também com muitas pesquisas, né? Aí colocando as reflexões do grupo, certo? E eu uhum. queria deixar como sugestão para as pessoas que gostam dessa temática, um livro aí que já está na boca das pessoas, né? Que é O Mito da Beleza, né? Que está super em alta aí. Eu queria deixar como uma sugestão aqui na nossa live, certo?
Bacana. Ótimo. Então, gente, a gente já abriu aqui nossos comentários. Ah, aí tem, né, de pessoas que já entraram um pouco mais tempo, dando boa noite. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu entrar aqui na caixinha. Tem dois direcionamentos de Christian, né? Da sua dissertação até hoje, como você vê o homem e a pesquisa, o homem da pesquisa e dos dias atuais? Houve alguma mudança? E a outra é, Certo, vai lá. o mercado continua mandando? Piorou o controle sobre a aparência do homem? Interessante. Né? Rapaz, olha, vou lhe dizer com toda honestidade, não houve mudança. Ao meu ver, não houve mudança. Ainda há um imperativo muito grande sobre essa hegemonia do corpo musculoso, né? Dessa busca de um corpo perfeito, de um corpo que corresponda à sociedade, de um corpo que seja atraente, né? Eu penso que ainda há. E o mercado está muito forte, mas eu adorei essa pergunta porque me fez refletir sobre uma coisa interessante, gente. A gente pode pensar que também há outros investimentos, certo? Por exemplo, a Natura, o Boticário. Existem empresas, não estou ganhando nada aqui, hein? Mas existem empresas que apostam, né, numa outra, numa ampliação. Talvez porque eles tenham visto aí uma forma de conquistar essas pessoas, de trazer essas pessoas. Porque será que eles são bonzinhos? Pensem. Será que essas empresas que estão colocando aí uma mistura de corpos masculinos, femininos nas propagandas, será que elas são boazinhas? Ou elas estão seguindo aí essa tendência aí que, né, que a gente está vendo? Ah, vamos falar sobre esse público, vamos falar sobre esse outro, vamos dar voz a esse outro. É uma abertura, é positivo, mas vamos pensar se eles são tão bonzinhos assim, né? Mas quero deixar aqui registrado que existem sim empresas que estão apostando aí na ampliação dos padrões, né? Elas mostram aí outros tipos de corpos. E que a gente deve aceitar essa diversidade, né? Mostram a diversidade dos corpos, na verdade, né? Legal. Vamos lá os comentários. Petrúcia, ele parabeniza, Rose também, Emanuel da mesma forma, Maldeci agradece pela exposição né, e parabéns por sua pesquisa. A Deilza o parabeniza também pela sua exposição e ela coloca, né, você com sua poética consegue seduzir para a leitura da sua pesquisa. Maldecir complementa dizendo que uma pesquisa, né? Entre os homens, a vigorexia não perdeu lugar para ortorexia. Por exemplo, o corpo masculino no crossfit não é o corpo da musculação. Certo. É interessante isso, né? A gente tem que pensar uma coisa que pelo tempo, né, eu acabei não falando, foi sobre essa ideia do corpo, do modelo dos bodybuildings, né? Então, esse modelo ali de um corpo forte, musculoso, mas um pouco mais exagerado, né? Também existe, também está presente. Tem, inclusive, academias que fazem culto desse corpo, né? Tem fotos lá de Arnold Schwarzenegger, que é um dos grandes representantes, né? Porque esse movimento começa lá atrás com Eugene Sandow, depois passa para Charles Atlas. E essa história, gente, é muito interessante também, sabe? A gente poder ter contato com essa história desses homens musculosos, né? E aí depois vem muito forte os homens fortes no cinema,
né? Os homens musculosos, aquele exagero, porque é símbolo de virilidade, poder, força, né? Só aquele corpo é vencedor, né? É o corpo do campeão. Então, quer dizer, eu acho que isso é muito forte e está muito presente, né? Principalmente também em alguns boxes, em algumas academias, com Uhum. certeza. Mas eu acredito que se a gente observar, se nós frequentarmos a academia, nós vamos ver que desde cedo os homens querem um corpo musculoso, um corpo mais imponente. Uhum. E, deixa eu ver. Iveson Oficial o parabeniza, né? Ele diz: parabéns, professor. Lhe admiro muito. Obrigado por ser meu orientador. Acredito que seja um aluno seu. Meu aluno Ives, um abraço, querido. Obrigado. Karenine coloca: gosto muito da relação que você faz com os mitos. Isso permite muitos aprofundamentos, né? E complementa: parabéns pela sua exposição sensível e antenada. Maldeci, Obrigado. né, complementa, acho que um pouco do que ele já vinha falado, que o CrossFit exige, além de um corpo musculoso, um corpo capaz de habilidades motoras. Já a musculação não exige uma avaliação de habilidades motoras. Acho que era um pouco do pensamento que ele tinha colocado na primeira É, questão. Essa sua pesquisa você realizou eu em que não ano, vou Jefferson? polemizar, sabe? Uhum, Não sim. quero polemizar, mas não sei bem se eles estão, se tá nítido isso para eles não, né? Essa pesquisa que você realizou foi quando, Jefferson? Qual ano? 2013. 2013, né? Realmente, assim, quando vendo falando sobre o Aldeci falando sobre CrossFit, também a gente pode ver que também é um distanciamento da prática, né? Que explodiu com o CrossFit, que é em tempos mais atuais. Talvez em uma nova configuração, então, é, novas reflexões, né? Em cima do próprio objeto de estudo seu, nos possa, né? Nos dar possibilidade de deslocar um pouco do que você refletiu e conversou com a gente sobre também esses novos modelos, né? Como coloca que é o CrossFit. Que Ah, na verdade nem é novo, sabe, Arthur? uhum, É antigo. E ali cai na mesma lógica, sabe? Mas eu entendi o que ele quis dizer, assim. uhum. Petrúcia coloca: o corpo não aguenta mais. Chega. O corpo não aguenta mais. Conforme Lapoulas, mas o corpo ainda pulsa. Verdade, Titãs. O que pode o corpo? Beth, né, coloca: valeu, Jefferson. Parabéns pela pesquisa, sempre atual. Rose fala que é muito bonito. Ana Cláudia coloca: parabéns pela pesquisa e sua explanação. Também lembrei do atitude dos autores dos filmes do Velho Oeste, né? Corpos são não musculosos, mas com uma dureza. Então tem sempre um estereótipo de corpo que é representado, né? Isso. Ali é um outro estereótipo, né? Jefferson, nossa conversa vai chegando ao fim. A gente já vai completando uma hora de conversa sobre o corpo. E aí, Que nesse pena. momento, nesse momento, se você quiser se despedir, falar alguma coisa, só lembrando que esse vídeo, né, após terminar a nossa conversa, ele fica disponível no IGTV para que as pessoas possam ter acesso no futuro. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu estou bastante satisfeito e feliz em estar aqui, em fazer parte desse grupo, em ter contato com vocês que tanto me ensinaram. Eu agradeço a vida por ter me trazido a este caminho, né? Por ter me despertado tantas e tantas reflexões, né? Eu agradeço a todo mundo que pacientemente ficou aqui nos ouvindo. É um gesto também de generosidade isso. Eu agradeço mais uma vez as pessoas que compartilharam a live. Eu agradeço ao grupo. Nossa, eu estou muito grato.
Eu termino a noite de hoje muito grato e bastante contente de ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço os elogios, agradeço as perguntas. Eu acho que a gente se constitui e se constrói assim. Então, muito obrigado. Eu espero que eu possa ter deixado alguma coisa aqui para todos que estão, né? Uma mensagem, algum tipo de reflexão. Porque, como vi aí, né, Petra citou, o que pode o corpo? Porque o corpo pode muito, o corpo pode tudo. Aliás, ou quase tudo, para não entrar em contradição com algumas outras coisas. Mas a gente precisa aceitar, sabe? A gente precisa aceitar o nosso corpo, perdoá-lo, viver uma relação de amizade com ele, porque só assim a gente pode começar a enxergá-lo de uma outra forma, né? Aceitando, cuidando dele, né? Mas por um propósito maior, sabe? Então, muito obrigado. Deixo aqui meu grande abraço a todos. Querido, eu lhe agradeço também, né, aqui em nome do Laboratório V, né, novamente, né, por ter aceitado fazer parte do projeto, por ter tirado essa noite para conversarmos um pouquinho sobre o corpo. Gente, nos despedimos de todos os espectadores, agradecemos por todas as participações, divulguem, repostem, né, o vídeo vai ficar aí para o acesso futuro, e daqui a 15 dias temos outro encontro, tá bom? Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado a todos os espectadores, e até a próxima.